Pega a sua Bíblia comigo e abra, por favor, no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 18. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 18. Versículo 35, glória a Deus. Capítulo 18, versículo 35. Pediu meus queridos irmãos lá da técnica, se puderem abrir um pouquinho mais o meu monitor aqui deste chão, vou agradecer muito vocês. O som está maravilhosíssimo, maravilhosíssimo. É só porque eu estou vindo lá daquele período de feriado de carnaval lá no Brasil, né? E o negócio estava quente para a glória de Deus. E muito avivamento, muita salvação. O Senhor tem feito grandes coisas. Então a voz está um pouquinho cansada. Está maravilhoso. Muito obrigado, tá bom? Vamos ler apenas um versículo para nós otimizarmos o nosso tempo, que é o 35, tá bom? Está escrito: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Quantos dizem amém? Quantos dizem graças a Deus? Ter lido um versículo, acredito que foi suficiente, que a grande maioria de vocês aqui, ainda os que estão começando a jornada na fé, conhecem essa história, porque é um dos milagres de Jesus mais pregados, cantados e comentados, é de um cego que foi curado. O nome dele era Bartimeu, mas ele também ficou muito conhecido por conta da cidade que ele estava perto quando Jesus o encontrou, que é a cidade de Jericó. E daí já começa a aparecer para nós uma questão importante a ser considerada. Porque embora nós conheçamos este personagem como cego de Jericó, não foi propriamente em Jericó que a história dele com Jesus se desenrolou. Não foi propriamente em Jericó que ele foi encontrado ou encontrou-se com Jesus. Não foi propriamente em Jericó que ele clamou a Jesus. Não foi em Jericó que ele foi atendido. Não foi em Jericó que ele recebeu uma palavra de cura e começou a enxergar. Não foi em Jericó. Foi perto de Jericó. Mas se a história de Bartimeu começa com um encontro entre ele e Jesus perto de Jericó, veja como ela termina. Verso 43. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então, e logo viu e seguia-o. Agora olha o capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó. Então a história que começa com Bartimeu perto de Jericó, ela termina com Bartimeu entrando em Jericó com Jesus. Isso é importante ser considerado porque nós temos um início onde um homem limitava-se a estar perto, mas no final ele entrou na cidade, na companhia de Jesus. Eu quero que você comece a compreender que se existe uma coisa muito poderosa que nós experimentamos através do poder do Evangelho, é que algumas coisas, alguns cenários, algumas conquistas, alguns espaços, que nós no máximo conseguíamos chegar perto, depois que o encontramos, nós conseguimos entrar. Eu queria que você pudesse crer na noite desse dia que algumas coisas que você no máximo tem conseguido chegar perto, depois da noite profética desta quinta-feira, você vai colocar os seus 2 pés lá dentro. E a melhor notícia é que você não vai ficar se lamentando pelo tempo que esteve perto sem ter entrado. Porque o tempo que você esteve perto sem ter entrado, se tivesse entrado, teria entrado sozinho. Mas agora, você vai entrar com a presença poderosa de Jesus de Nazaré com você. Aleluia. Mas nós não fomos apresentados a Jericó pelas páginas da Bíblia através da história de Bartimeu no Evangelho de Lucas. Nós fomos apresentados a Jericó lá no livro de Josué, por ocasião da peregrinação, dos momentos finais da peregrinação dos filhos de Israel no deserto, quando eles então estavam fronteiriços a Jericó
que era já a primeira cidade da terra que o Senhor prometera dar a Abraão, e agora o povo estava próximo de poder colocar os pés. Mas como você deve se lembrar, havia um elemento na cidade de Jericó que tornava ela conhecida, famosa, um elemento que era a vaidade maior que Jericó tinha. Eu estou falando das suas grandes e poderosas muralhas. Suas grandes e poderosas. Mas você deve também se lembrar que o Senhor então deu uma ordem para que Josué, juntamente com o povo, estivesse dando voltas na muralha de Jericó. Comece a colocar as pecinhas e entender onde vamos chegar. O povo de Deus está juntamente liderado por Josué nos arredores, dando voltas na muralha. Significa que eles já entraram ou estão perto? Muito fraco, já entraram ou estão perto? Só que no sétimo dia serão dadas 7 voltas, e na 7ª volta a muralha vai cair. Você não deu um glória porque deve estar vendo a muralha cair toda hora. Vou tentar de novo. No 7º dia, na 7ª volta, a muralha caiu. Aleluia. E quando a muralha caiu, o povo de Jericó, que estava apenas perto, vai entrar em Jericó. Então, quando eu olho para a cidade de Jericó, eu não lembro de muralhas de pé, eu lembro de muralhas caídas. A história de Jericó não é uma história de muralhas de pé, é uma história que termina com muralhas caídas. Mas quando eu olho para o personagem desta noite, o cego de Jericó, repare que numa conotação espiritual e profética, o cenário se repete, porque de novo ele está perto. De novo ele está muito próximo a entrar, mas não entra. Só que as muralhas já caíram. E a pergunta é, se as muralhas já caíram, por que alguém ainda está perto e não consegue entrar? Se o grande impedimento fora jogado por terra séculos atrás, por que alguém ainda está perto e não consegue entrar? Essa é a pergunta que alguém tem feito sobre você. É a pergunta que você tem feito sobre si mesmo. Por que se as muralhas já caíram, eu ainda não entrei? Por que se as muralhas já caíram, ainda não coloquei meus pés? Por que se houve facilitadores no meu caminho, nem assim eu estou conseguindo vencer? Por que eu vi pessoas entrarem, mas eu não entrei? Vi pessoas conquistarem, mas eu não conquistei? Você entende que algumas pessoas só vão precisar que a muralha caia. Outras, como Bartimeu, vão precisar de mais. E eu quero louvar o nome do Senhor, porque Deus não mede a sua força pela minha, e nem a minha pela sua. Se para você basta que a muralha caia, glória a Deus. Mas se para alguém como Bartimeu, não basta só que a muralha caia, basta que Jesus o ajude até a pular por cima dos escombros. Eu quero glorificá-lo, porque Ele vai fazer isso também. Eu não sei quem já entrou, mas você não conseguiu entrar. Mas o Senhor me trouxe essa noite para te dizer, eu vou pegar pela tua mão, e nem que eu tenha que te levar no colo para dentro desse lugar, eu vou te levar, assim te diz o Senhor. Se alguém acredita no que eu estou dizendo aqui, por favor, levante as suas mãos, solte um grito de vitória e um brado de aleluia, porque você vai entrar. Algumas pessoas precisam de mais do que a queda da muralha. Elas precisam de uma palavra específica, um comando. Elas precisam de um vai. Elas precisam de uma liderança específica, de um governo específico. Elas precisam ser encorajadas de uma maneira diferente, impulsionadas de uma maneira diferente. Algumas pessoas vão saber que a muralha caiu e simplesmente vão dar passos e vão entrar. Outros ainda assim precisarão de um algo a mais. E eu vim pregar para alguém que está precisando de um algo a mais. Então vai levantando a tua mão na noite dessa quinta-feira, porque o impulso que te faltava, o Senhor vai te dar esta noite. O sopro que te faltava, o Senhor vai te dar nessa noite. Ele me mandou dizer, aquilo que te faltava não te faltará mais a partir desta noite. O último impulso para a grande conquista da tua vida tinha dia e hora marcada, e é hoje, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ali estava Bartimeu, próximo de Jericó, porém não dentro ainda de Jericó, numa posição colocada por evangelista Lucas exatamente dessa maneira. Repete comigo: assentado, muito fraco, assentado junto do caminho.
Deixa eu explicar bem para você, é muito facinho, mas é só para ficar bem claro. Assentado junto do caminho não é assentado no caminho. Junto no caminho é à beira do caminho. Junto do caminho não é no caminho. Junto do caminho é como no meio-fio. Junto do caminho não é no caminho. Se eu me assento junto ao caminho ou à beira do caminho, eu não atrapalho ninguém. Se eu me assento no caminho, eu atrapalho as pessoas. Pastor, onde o senhor quer chegar? Não, já cheguei. Existe uma integridade, uma idoneidade em Bartimeu. E é um tipo de coisa que chama a atenção do Senhor. Ele não pode. Ele não? Quantas vezes você já se deparou com coisas que você não podia? Ele não pode. Ele não? Mas não é porque ele não pode que aqueles que podem serão impedidos pela obstrução dele. Ele não vai obstruir o caminho para Jericó. Ele entende que a sua limitação não pode se tornar uma obstrução. Se ele não pode, que não possa ele, mas que os outros passem. E o Senhor me trouxe para dizer uma coisa aqui. Sabe quem anda atraindo a minha atenção para favores poderosos neste tempo? As pessoas que entendem suas limitações e não as usam como obstruções. Se eu não posso e você pode, vai e Deus te abençoe. Se não chegou a minha hora, mas chegou a sua, cresça e Deus te abençoe. Se chegou a hora que Deus chamou a tua senha e não chegou a minha, vai na paz, eu estou aqui celebrando a sua vitória. Eu não me assento no caminho, não obstruo passagem, não atrapalho a vida de ninguém, não torno as minhas dores gritos de protesto que atrapalham a jornada dos outros. Eu estou deixando o caminho para Jericó livre para quem Deus já abençoou, na certeza que daqui a pouco quem fez por você vai fazer por mim também. Permita que esta idoneidade atraia o favor de Deus para você. Porque eu não consigo ver um Deus como o nosso Deus ser atraído para ajudar quem usa sua dor como obstáculo do caminho. Não consigo ver Deus ser motivado a ajudar quem usa suas limitações como protesto, e aí nem eu entro, nem ninguém entra, nem eu chego, nem ninguém chega, nem eu conquisto, nem ninguém conquista. E tem ainda uma situação pior, porque Jericó era tradicionalmente uma morada, uma cidade dormitório para sacerdotes. Pela sua proximidade com Jerusalém e a sua ótima condição, instalação e infraestrutura, havia uma enormidade de sacerdotes que moravam em Jericó e serviam em Jerusalém. Então uma pessoa sentada no caminho não é um impedimento só para gente comum, é um impedimento para um fluxo sacerdotal. É um impedimento para que a cinza que tem que sair do altar seja tirada. As celebrações que têm que ser feitas, tenham que ser feitas. Infelizmente, você não tem ideia da quantidade de pessoas que acham que vão ajudar a si próprias, que acham que vão atrair o favor de Deus, executando protestos que na realidade não levam a nada, só atrapalham os turnos, confundem as coisas, prejudicam o andamento da obra, atrapalham a remoção das cinzas. Não. Se não está acontecendo ainda, eu também não vou permitir que minha dor, minhas debilidades, meus lutos, minhas queixas atrapalhem o fluxo do altar. O que Deus tem para fazer na casa não vai ser impedido por causa de mim. O que Deus tem para fazer nos turnos sacerdotais não vai ser impedido porque uma porta está fechada para mim. Eu me assento à beira no caminho e que passe o sacerdote, que passe o levita, que passe quem tem que passar, que o reino prospere, que a obra continue, porque daqui a pouco ele vai me chamar. Daqui a pouco ele vai me chamar. Se eu fizer de mim um obstáculo, um impedimento, um atrapalho para o fluxo das coisas em Jerusalém, alguém está me entendendo? Se eu permitir que porque não está dando para mim, não abriu a porta para mim, porque eu fiquei chateado com isso, porque eu estou chateado com aquilo, eu tenho um conselho de Deus para te dar. Não se ponha no caminho para obstruir nada do que Deus está fazendo.
Não deixe que seus problemas vão para o meio do caminho, atrapalhar o avanço do que Deus quer avançar. Não deixa que suas lutas pessoais transbordem de forma a você obstruir o que Deus está querendo fazer aqui, porque dura coisa é quando uma pessoa faz com que suas dores pessoais se transformem ou se transportem para lugares e comecem a atrapalhar o fluxo do que Deus quer fazer. Agarra a mãozinha de alguém do teu lado aí, dá uma acordada nele e diga: não atrapalha, não atrapalha, saia do caminho, fique na beira do caminho, deixa Jerusalém ser abençoada, deixa a obra de Deus crescer. Daqui a pouco ele vai olhar para você na beira do caminho, vai ver que você não atrapalhou ninguém, não prejudicou ninguém, não falou de ninguém, não denigriu ninguém, não fez da tua vida atrapalho para ninguém. Aí ele te diz: manda chamar, traz ele aqui, porque agora a vida dele é minha responsabilidade. Está lá o nosso personagem à beira do caminho, e de repente uma barulheira chamou sua atenção. Barulho, gente passando num fluxo maior do que o comum. E a Bíblia diz que ele chegou e falou assim para o pessoal que estava passando: o que é isso? Como é que ele perguntou? Muito fraco. O que ele perguntou? Porque ele referia-se ao movimento. Preste bem atenção. Olha como ele formulou a pergunta: o que é isso? Ele perguntou o que é isso porque ele referia-se ao muito fraco, olha a resposta da multidão: é Jesus de Nazaré que está passando. Então a pergunta dele foi: o que é isso? Referindo-se a movimento. A resposta das pessoas: não é um movimento, é uma pessoa. Existem muitas pessoas que não estão entendendo a natureza, a razão de alguns movimentos que Deus está fazendo. Eu não consigo entender como é que a mentalidade medíocre de algumas pessoas de dentro da igreja brasileira, americana, da igreja universal, conseguem se opor aos movimentos. Elas conseguem criticar os movimentos de massa. Elas conseguem começar a tentar achar erros, problemas, dificuldades quando uma coisa está fazendo muito barulho. Quando na verdade isso absolutamente nunca foi um problema, nem para Deus, nem para o seu povo, nem para a palavra. O problema dos movimentos é só se eles desencadearem na pessoa errada. Se os movimentos levarem as pessoas, se a convergência do movimento for para Jesus, podemos fazer todo o barulho e todo o movimento que for possível ser feito. Eu tenho uma palavra de Deus para anunciar nessa quinta-feira. Se por alguma razão, por algum espírito ou mentalidade de mediocridade, essa cidade, esse estado ou este país não estiverem entendendo o movimento que Deus está fazendo aqui, eu tenho uma notícia: que se preparem, porque esse movimento vai aumentar. Porque a ideia é que alguém pergunte: o que é aquilo? E nós respondamos: não é aquilo, é aquele. Aleluia! Levanta a mão, El Shaddai, o mais alto que você puder. Não é aquilo, não é uma luz, não é um palco, não é um prédio, é aquele. Não é tapete, não é som, não é caixa, é aquele. Todo movimento só serve para dizer que ele está passando, ele está passando, ele está passando. Aleluia! O que é isso? Respondem: não é isso, não é aquilo, não é uma coisa, não é um barulho, é uma pessoa. Por causa da pessoa vem o barulho, por causa da pessoa vem o movimento, por causa da pessoa vem as massas, por causa da pessoa vem o grito, por causa da pessoa vem o cântico. É por causa dele é o cântico, por causa dele você saiu de casa, por causa dele tem uma multidão de gente reunida hoje aqui, por causa dele a casa está crescendo, por causa dele o barulho está aumentando, por causa dele. Mas eu preciso que você comece a se preparar, porque algumas pessoas não vão entender a natureza do movimento, vão criticar o movimento, vão buscar de alguma maneira apontar erros no movimento, criticar o movimento, pensando que o movimento tem fim em si mesmo, mas ele não tem. O movimento não tem fim em si mesmo. O movimento aponta para aquele que é Senhor e rege acima de todo e qualquer movimento. A resposta deles foi:
É Jesus de Nazaré que está passando. A resposta deles foi: é Jesus de Nazaré. Fala para mim qual foi a resposta deles. Qual foi a resposta deles? Entrou pelo ouvido do Bartimeu: é Jesus de Nazaré. O que entrou pelo ouvido dele? Quando abriu a boca ele clamou: Jesus, filho de Davi. Mas o que entrou pelo ouvido dele? O que saiu pela boca? Quando a multidão respondeu, respondeu dentro do seu simplismo. Quando a multidão respondeu, respondeu dentro da sua pequena capacidade de descrever quem era Jesus. Quando a multidão respondeu, respondeu como multidão. Como a multidão respondeu, respondeu no caráter do parentesco normal da cidade de onde veio, do lugar de onde eles souberam que Jesus fora crescido e criado. Quando a multidão respondeu, respondeu dentro da sua limitação cognitiva. Quando a multidão respondeu, respondeu dentro de tudo aquilo que eles sabiam e podiam dizer sobre Jesus. Mas quando Bartimeu abriu a boca, Bartimeu não fez menção nenhuma a Nazaré. Quando Bartimeu abriu a boca, Bartimeu fez uma menção muito mais profunda de Calantuia. Quando Bartimeu abriu a boca, ele fez uma menção muito mais eterna, muito mais geracional, muito mais poderosa. Ele disse: Jesus, filho de Davi, evocando realeza, evocando promessas messiânicas contidas no Antigo Testamento. Pastor, quando foi que Bartimeu teve aula de cristologia? Nunca. Quando foi que Bartimeu aprendeu sobre o Messias? Também não. Quem foi que contou para ele quem era Jesus? Aquele que decodifica. Quando o mensageiro fala no seu simplismo quem é Jesus, o Espírito Santo explica na eternidade quem ele é de verdade. Por mais que eu me esforce, por mais que eu traga para cá tudo que eu sei sobre ele, tudo que aprendi no seminário, tudo que eu vi na igreja, tudo que li na Bíblia, ainda assim seria pequeno para descrever quem ele é. Mas no caminho da minha boca até o teu ouvido, o Espírito Santo te conta na realidade de quem ele é. É por isso que você não precisa esperar se formar. Comece a pregar Jesus agora. Você não precisa esperar ler os evangelhos todos. É bom que leia, mas não precisa esperar. Comece a pregar Jesus agora. Pastor, mas se eu falar de Jesus do meu jeito, vai ser simples demais. Não se preocupa. Você fala do teu jeito, e no caminho até o ouvido de alguém, o Espírito Santo arruma tudo e fala quem ele é. Ou levante a mão mais alto que você puder. Quem tem uma glória para liberar para ele, para ele, para ele, para ele, para ele. Nos ouvidos, Jesus de Nazaré, simplista, bairrista. Nos ouvidos, Jesus de Nazaré, pequeno. Nos ouvidos, Jesus de Nazaré. Na mente, o Espírito Santo foi trabalhando. Disse assim: olha, é verdade, ele nasceu em Nazaré, mas a história dele é muito mais anterior a essa. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, as coisas todas. Carnalmente ele nasceu em Nazaré, mas ele não tem um nascimento, uma origem, porque de eternidade a eternidade ele é Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Repete essa frase, esse clamor, porque é lindo. Diga: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Repete comigo: filho de Davi. Mais forte: filho de Davi. Toda vez que você for clamar, duas coisas essenciais precisam ser claras. Toda vez que você for clamar, duas coisas essenciais precisam estar claras. Primeira, a condição do que clama. Segunda, a condição de a quem ele clama. Eu sei quem eu sou e sei com quem eu estou falando. Eu sei quem eu sou e sei a quem eu estou clamando. Quando eu clamo, sei da minha miséria, sei da minha pequenez. Quando eu clamo, sei da minha debilidade, dificuldade, mortalidade, finitude. Mas quando eu clamo, eu sei com quem eu estou falando. Sei que eu sou finito, mas ele é infinito. Sou pequeno, mas ele é grande. O meu poder é limitadíssimo, mas todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Eu sei. Não confunda Deus com as pessoas que você pede ajuda. Não confunda Deus com seus parentes. Não confunda Deus com seus amigos. Pastor, já fui enganado. Parabéns, eu também. Seja todo homem mentiroso, Deus verdadeiro. Pastor, já mentiram para mim também, mas ele não é homem para que minta.
Pastor, já falaram que ia fazer uma coisa por mim, depois disseram que se arrependeria. Não fique preocupado, ele também não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pastor, já falaram comigo e não cumpriram. Fique tranquilo, falaria ele e não cumpriria. Como é que é o nome do que está clamando? O nome dele é Barti? Muito fraco, qual é o nome dele? Qual é o nome de quem está clamando? E ele está clamando o filho de? Então quem está clamando? Clamando a quem? Quem está clamando? Clamando a quem? Bartimeu. O prefixo Bar significa filho. Então o nome de Bartimeu é, traduzindo, filho de Timeu. Qual é o nome dele? Então o que ele está dizendo? Você não viu? Eu sou o filho do... Mas eu estou falando com o filho de... Eu sou o filho do Carlos, mas quando eu clamo, eu estou falando com o filho de Davi. Você é o filho da Maria, seu filho do José, seu filho do Vitor, você é o filho do Manuel, você é o filho do Daniel, mas quando tu clamares, esqueça, ou melhor, não se esqueça, que tu pode ser o filho de quem tu for, mas tu não está falando com alguém da tua linhagem, do teu tamanho, que é homem como tu, pequeno como tu, limitado como tu. Eu sou o filho do Timeu, mas eu sei que estou clamando para o filho de Davi. Aleluia! Existem coisas que nós só vamos começar a vencer quando conseguimos claramente enxergar quem está diante de nós. É por isso que é tão potente na Bíblia, é tão poderosa, são tão poderosas as vezes onde o Senhor trouxe esta realidade. A realidade está diante do seu povo. Porque todas as vezes que o seu povo entendeu que o seu Deus ia adiante deles, todas as vezes que o seu povo entendeu que quem os liderava era o Senhor, quem estava diante deles era o Senhor, eles se viram encorajados a empreitar jornadas, desafios, que eles não fariam naturalmente sozinhos, mas com o Senhor e pelo Senhor eles vão fazer. Escute o que eu estou lhe dizendo, escute o que estou lhe dizendo. Existem jornadas que você só não começou ainda porque não teve a devida confiança. Confiança de quê, pastor? De que você não estava fazendo essa jornada sozinho. Quando você sente que alguém que te dá confiança, porque tem todo o poder, alguém que dá confiança porque diz, eu vou adiante de você, endireita os caminhos tortuosos, arrebenta os ferrolhos de ferro e as portas de bronze. Quando você entender que há um espírito de graça, de poder e de liderança à tua frente, você vai. E essa era a única razão que impedia Bartimeu de empreender uma jornada nova de milagre e de transformação. Sacerdotes passavam pelo seu lado todo dia, às dezenas, mas ele nunca sentiu que havia neles um espírito de comando e de liderança que pudesse colocar sua vida no prumo. Levitas passavam ao seu lado, às dezenas, todos os dias, mas ele também não viu nestas pessoas capacidade e poder suficientes para que ele pudesse empreender uma nova e poderosa jornada. E é por isso que havia um grito guardado dentro de Bartimeu, que só seria liberado quando o espírito dele decodificasse que o seu grande líder havia chegado. Pastor, eu já dei grandes gritos, vai por mim. Tem um que você não deu ainda. Pastor, você não sabe como é que sou eu gritando gol do meu time de coração. Cadê os atleticanos aí, os cruzeirenses? Cadê? Meu Deus, para que eu fui mexer com esse negócio? Confusão em entrar em assunto de futebol, para que eu fui fazer isso? Eu só perguntei, não falei nada, quem era melhor, quem era pior. Então escute. Mas eu já dei poderosos gritos, acredito. Já dei tremendos gritos, acredito. Agora acredite você em mim. Você não deu seu maior grito ainda. O maior grito que um homem dá é quando o espírito dele decodifica que aquele que tem a liderança da sua alma, aquele que tem o governo do seu ser, está com ele. Quando o espírito do homem sabe isso, decodifica isso, libera uma potência que estava contida dentro do homem, e o grito sai com tanta potência que nem você se reconhece dando aquele grito.
O grito de Bartimeu vai ser liberado quando ele percebeu que Jesus estava. Disseram para ele: Jesus está aí. Disseram para ele: Jesus está aí. Disseram para ele: Jesus está aí. E ele decodificou: meu líder chegou. Disseram para ele: Jesus está aí. E ele decodificou: muralhas caídas e eu não entrava, mas agora sob a liderança dele eu vou entrar. O remancho e de pleve assaios. E ele vai começar a gritar. E agora eu quero que você me empreste toda a sua atenção, porque eu poderia ficar para você repetindo aqui até amanhã que Bartimeu ouviu que Jesus estava ali. Jesus estava ali. Jesus estava ali. Eu vou ficar repetindo isso até amanhã e você não vai entender aonde eu quero chegar. Por que fez tanto sentido para Bartimeu, o homem que estava perto de Jericó, querendo entrar? Muralhas caídas, mas ele não entra. Mas por que quando ele ouve Jesus, ele entende: meu líder chegou? Pergunte por quê? Porque ele não ouviu Jesus como você está ouvindo. Ele ouviu Joshua. E daí? Josué. O nome de Jesus e o nome de Josué são a mesma palavra do hebraico. Joshua, Yeshua. É a mesma coisa. Nos ouvidos de Bartimeu era como se eu estivesse dizendo para você agora: Josué. Porque os nomes Jesus e Josué são o mesmo nome. Você está entendendo o que estou dizendo? Então quando ele ouviu Joshua, o Espírito disse para ele: aquele Josué, aquele Joshua fez entrar um povo, mas ele não pode fazer mais nada. Mas este Joshua, este Yeshua, é o teu líder e general. Grita para ele, porque os ossos daquele lideraram aquele povo, mas esse te lidera com o espírito de ressurreição e de vida. Agarra a mão de alguém que está do teu lado, fala para ele: é por isso que agora você vai entrar, porque uma liderança confiável, poderosa, Yeshua de Nazaré, está contigo, é por ti. Avança, te diz o Senhor. E a multidão: cala a boca. Cala. Fica quieto. Cara, que coisa chata. Que incômodo. Que gritaria. Que chatice. Mas agorinha a pouco eles estavam solícitos. Você não percebeu que estavam solícitos? Agora em pouco o cego pergunta para eles, pastor Ezequiel, o que está acontecendo? Eles respondem: é Jesus de Nazaré. Agora em pouco eles estavam solícitos, agora em pouco estavam educados, agora em pouco a pergunta foi feita e eles responderam com prontidão, com gentileza. Por que mudaram de humor tão rapidamente? Por que os que eram solícitos a Bartimeu agora estão contra ele, apontando ele, mandando ele se calar? Pelo amor de Deus, minha gente, por quê? Porque agora ele está clamando. Agora ele está manifestando uma coisa completamente distinta do que manifestou anteriormente. Na cabeça deles, quando Bartimeu perguntou o que é isso, era só um especulador querendo saber sobre um barulho. E a multidão não tem problemas em alimentar dúvidas de curiosos. A multidão tem problemas com o grito dos que clamam. Você consegue entender porque houve uma mudança tão grande entre algumas pessoas que não te atrapalhavam e agora te atrapalham? Pessoas que não lhe eram opositoras e agora são, porque num primeiro estágio elas acreditavam que tudo isso que você estava buscando era uma curiosidade. Elas achavam que você estava vindo aqui porque havia curiosidade de saber um auditório desse tamanho, nessa cidade, de uma igreja de imigrantes. Aí todos eles te pagavam até Uber para você vir, porque eles achavam que era só uma curiosidade. Só que depois que eles começam a entender que não é a curiosidade de alguém à beira do caminho, não é a curiosidade de um moribundo, mas é o clamor de alguém que contraiu fé, despertou fé, entendeu o que ninguém entendeu, decodificou a liderança que está diante dele. Agora a oposição começa, porque os curiosos, a oposição não tem nada contra eles, mas os homens de fé, a oposição se levanta contra eles. Então levante a tua mão, porque eu tenho uma palavra de encorajamento para te dar. Não importa se algumas pessoas que estavam tão tranquilas, estão intranquilas agora, estavam tão amenas,
estão furiosas agora. Aumente o tom do seu clamor, porque vale a pena clamar para quem tem respostas para dar. Aleluia. Sabe o que Bartimeu fez? Todo mundo sabe, né? Clamou ainda mais alto. O que ele fez? Pastor, mas o senhor disse que ele tinha liberado o maior clamor, o maior que havia até então. Só que debaixo da perseguição, você recebe uma liberação de amplificação maior. Escute o que eu vim dizer, só a perseguição libera amplificações que não havia antes. Só a perseguição desperta em você tons que você não sabia que alcançava. Só a perseguição te dá a capacidade de alcançar frequências que você nem sabia que podia alcançar. Perseguição e oposição são instrumentos de liberação de potência. Vou tentar de novo. Perseguição é instrumento de liberação de potência. Através desta perseguição haverá liberação de uma potência que nem você sabia que possuía. Quem diz amém? Repete comigo para a gente começar a encerrar. Diga mais potência. Muito fraco, diga mais potência. Mais poder. Mais amplitude. Mesmo discurso. Olhe para o que ele dizia no primeiro momento. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o Senhor foi lá e aumentou a potência. Ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A pergunta não é se você terá mais potência. A pergunta é se você vai manter o discurso. Porque Deus não tem compromisso de dar mais potência a quem Ele já sabe que vai mudar o discurso. Deus só tem compromisso em liberar mais potência para quem está comprometido a continuar dizendo as mesmas coisas. Eu vim como profeta de Deus a essa casa. Eu não vim aqui brincar. Não vim jogar conversa fora. Eu vim de muito longe. Eu cheguei hoje aqui na América. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você e para essa casa. O Deus que libera todas as potências está entre nós. Ele tem a capacidade de pulverizar, expandir. Ele tem a capacidade de levar e de soprar para onde Ele quiser. O seu compromisso e o meu é um só. Continue mantendo o mesmo discurso. Não traia a mensagem que você tinha antes de ter a potência que terá. Quando Deus te der mais potência, não traia a mensagem. Continue dizendo as mesmas coisas. Se o Senhor te mandar dizer aos ricos, diga para os ricos as mesmas coisas que você dizia aos pobres. Se o Senhor der a esta igreja a capacidade e o poder de se tornar uma igreja também americana, diga aos americanos aquilo que se dizia aos brasileiros. Nós não mudaremos o discurso. Pode mandar potência, nós não mudaremos a mensagem. Os traidores do discurso nunca mais terão de Deus aumento de potência. Você conhece um, eu conheço 10. E sabe o que eu estou vendo largamente? Pessoas que se usaram do aumento de potência, se usaram do ímpeto que Deus deu, do sopro que Deus deu, da graça que Deus deu. Mas quando se viram com mais potência, começaram a avaliar a mensagem. Quando se viram com mais alcance, começaram a temer certos embates com frentes políticas, sociais, culturais, e começaram a adequar, suavizar a mensagem para que ela pudesse caber numa adequação mais filosófica, mais antropológica, mais sociológica. Eu quero te advertir seriamente, na autoridade do nome daquele que me enviou: não traia a mensagem que Deus te entregou.
Use a potência que Ele vai te dar e continue dizendo as mesmas coisas. Não remova os marcos antigos. Não mude a natureza e a genuinidade da mensagem, porque Ele tem mais potência para liberar. Você acha que acabou? Coisa nenhuma. Ele tem expansões maiores, Ele tem reuniões maiores, Ele tem mais gente para enviar, Ele tem mais voz para dar. O meu único compromisso é manter-me firme e íntegro naquela mesma boa e velha mensagem de que Jesus salva, Ele cura, batiza com o Espírito Santo, e daqui a pouco Ele vai voltar. Só quem vai se manter fiel à mensagem, dá um pulo dessa cadeira agora, fica de pé do seu lugar. Estende as mãos, olha para o alto, vai, esquece o teto, olha para o céu, para o trono da graça e diga: Jesus, nossa, horrível, vai de novo, Jesus, pode mandar mais potência, mais voz, mais amplitude, porque eu me comprometo, não vou mudar a mensagem, não vou mudar a mensagem. O que lhe for dito aos ouvidos, suba e diga nos telhados. Que não mude aquilo que o Senhor está nos entregando. Que toda a capacidade e potência que Ele for liberar, quando o seu negócio se tornar mais potente, mantenha o trono de Deus no mesmo lugar do seu negócio. Quando o seu empreendimento se tornar mais visível, ganhar mais adesão, mais gente, mantenha a integridade com a qual você lidava com as finanças, agora com mais potência, com mais zeros, com mais números. Se hoje tu falas a dezenas, e Deus te colocar para falar a centenas, diga às centenas o que tu dizia às dezenas. E se Deus te der a alegria de dizer aos milhares, diga aos milhares aquilo que tu dizia às centenas e também que tu dizia às dezenas. Se Deus te assentar nas mesas dos poderosos, diga aos poderosos o que tu dizias aos simples. Se Deus te mandar falar aos nativos, fale aos nativos o que tu falas aos imigrantes. Não existe uma Bíblia para nativos e uma Bíblia para imigrantes. Não existe uma Bíblia para ricos e uma Bíblia para pobres. Só existe uma só fé, um só batismo e um só Senhor. E eu sei que isso está sendo seguido por essa casa, senão nós não estaríamos vendo o que estamos vendo. Então a minha palavra é uma só: continue. Como igreja, continue. Como comunidade, continue. E na sua individualidade, continue. Continue quando Deus der a você mais voz, a você mais potência, a você mais dinheiro, a você mais influência. Continue dizendo a mesma coisa de antes. Eu quero orar com você em 1 minuto, mas quero fazer isso com você segurando bem a mãozinha da pessoa do seu lado. Feche os corredores, por favor. Que Jesus chamou Bartimeu. Jesus vai olhar para Bartimeu e vai perguntar uma coisa que todos vocês devem concordar que foi um pouco estranha. A pergunta foi: o que queres que eu te? O homem era cego. E Jesus está perguntando: o que queres que eu te? Primeira análise, uma pergunta desnecessária.
Primeira análise, uma resposta óbvia. Primeira análise, um tempo perdido. Segunda análise, é Jesus. Caíram todas as análises anteriores. Ele não perde tempo, não faz pergunta desnecessária. Pastor, o senhor acha que Jesus sabia o que Bartimeu ia escolher? Claro. E por que perguntou? Porque não era sobre a resposta, era sobre a capacidade de poder escolher. Ele nunca tinha tido isso. Jesus precisava se diferenciar de todo mundo que já passou pela vida de Bartimeu. Preste atenção. Pastor, mas isso é fácil? Era só Jesus curar ele, como Jesus fez, e acabou. Já era diferente de todo mundo que passou. Não, precisava ser diferente ainda num outro aspecto. Porque a cura era aquilo que Jesus e todo mundo concluía por si próprio que Bartimeu queria e precisava. Só que a conclusão do que alguém quer e precisa, e a decisão de fazer isso sem perguntar, é o que todo mundo faz quando dá esmola para o mendigo. Você já viu alguém parar na frente de um mendigo e perguntar assim: o que você quer? Quanto você quer? Não, eu vou pegar a moeda e vou dar. No meu julgamento acerca do que ele merece, no meu julgamento acerca do que ele precisa, no meu julgamento acerca do que eu quero dar. Então Jesus não quer se diferenciar só no resultado, ele também se diferenciará no processo. Ele não vai só fazer uma coisa que ninguém faria, ele vai fazer uma abordagem que ninguém faria. Porque Bartimeu não precisava só ser curado dos olhos, ele precisava ser curado da alma. Ele precisava ouvir uma pergunta que ele nunca ouviu: o que você quer? Ainda que Jesus soubesse qual item do cardápio ele iria apontar, Jesus deu um cardápio para ele, porque ele nunca tinha desfolhado um. Ele nunca tinha tido a alegria de escutar uma pergunta como essa e ver-se na possibilidade de fazer suas próprias escolhas, porque as pessoas decidiam por ele, as pessoas escolhiam por ele, mas Jesus está apresentando a ele agora uma nova vida, onde ele tem a capacidade de escolher. Eu sei que existem pessoas aqui que estão vivendo um ciclo que já está bastante doloroso, onde você está vivendo dentro de uma movimentação onde você não escolhe, onde as pessoas escolhem. Você está fazendo uma coisa que não é o que você queria, você está fazendo uma coisa que circunstancialmente você foi levado a fazer. Você não está trabalhando no que você queria, você está trabalhando naquilo que circunstancialmente você teve que trabalhar. E eu não vim aqui jogar com as suas emoções, eu vim ser boca de Deus. E o Senhor me trouxe para dizer: eu quero te dar a capacidade de escolher. Eu quero te dar o sabor da escolha. Quero que você saia de uma vida onde você simplesmente vem fazendo roboticamente, atendendo a comandos. Alguém quer que você vá ali, que você faça assim, que você trabalhe nisso, que você ganhe tanto, e você está nessa vida. O Senhor me trouxe para dizer: vou te tirar dela. Decalancho e relebrácia. Eu vou sussurrar no teu ouvido hoje: diz o que você quer. Mas vai ter que ter uma quebra antes disso, de incredulidade, de ser, porque você está tanto tempo fazendo só o que tem que fazer, que é muito difícil acreditar que você possa começar a fazer o que quer. Você está tanto tempo correspondendo apenas ao que alguém quer que você faça, que é muito difícil acreditar que você pode começar a fazer o que está no teu coração. Mas o Senhor me trouxe para dizer: vou começar a liberar o que está no teu coração, e vou te dar a oportunidade de você fazer, não o que os outros querem, não o que você precisa, fazer o que você sonha. Levanta a tua mão junto com a mão do teu irmão. Pai, em nome de Jesus, eu libero a tua palavra sobre estas pessoas que estão me ouvindo agora. Que o Senhor faça conosco o que fez com Bartimeu. Dá-nos a alegria de poder escolher. Tem muita gente aqui que não está trabalhando no que gostaria, está trabalhando no que precisa. Mas eu conheço um Deus que pode trazer o que está no nosso coração à tona. Oh, o Senhor pode começar um despertar de empreendimentos tão poderoso nessa cidade. O Senhor pode começar a dar negócios para quem está cumprindo jornadas massivas, cansativas e frustrantes. O Senhor pode começar a dar
gerar ideias, porque neste país homens tiveram ideias que mudaram o mundo. Nas garagens deste país, dentro de quartos pequenos com computadores precários, homens tiveram ideias que viraram bilhões de dólares. Se o Senhor fez isso na mente de gente, se o Senhor deu dons e talentos aos quais não se arrependeu, a gente que nem mesmo hoje te reconhece, porque o Senhor não pode fazer com esse moço, porque o Senhor não pode fazer com essa moça, porque o Senhor não pode fazer com este velho, porque ainda na velhice darão frutos. Oh Deus, desperta! Um tempo de criatividade, inventividade. Começa a fazer gerar na realidade o que está dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Se alguém de verdade crer que isto começará a ser possível a partir de hoje, se expresse com glória a Deus e aleluia. Se expresse com um aleluia e um glória a Deus. Muito obrigado pela oportunidade.